Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, a graça e a paz seja multiplicada sobre todos vocês que nos assistem nesta hora. Que Deus te abençoe grandemente e que nesse momento você possa receber mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Então esteja com o seu coração aberto. O Espírito de Deus olha para você agora e vê se o seu coração está aberto, se há sede, e você vai receber a bênção. O Senhor vai falar ao seu coração, Ele vai quebrar coisas na sua vida, quebrar correntes, cadeias, amarras, porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus em si, ela tem vida e ela também gera a vida. Onde a palavra de Deus é pregada e o coração é aberto, a sede, o Espírito de Deus, ele opera. Então, abra o seu coração nesta hora e deixe que o Senhor fale ao seu coração e te abençoe grandemente. Eu gostaria de falar sobre amor divino e juízo divino. Eu gostaria de falar sobre um verso muito conhecido na Bíblia. Esse verso está em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As crianças conhecem este versículo, os adolescentes, homens, mulheres, todos conhecem este versículo e citam-no de cor, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele é muito especial. Alguns dizem que é o centro da palavra de Deus. Isso é o versículo mais importante da palavra de Deus. Assim como dizem que Gênesis 3,15 é o versículo mais importante do Antigo Testamento. Então, João 3,16, esse versículo é o versículo mais importante de toda a palavra de Deus. Alguns podem dizer: mas pastor, você vai falar sobre isso? João 3,16? Sim, e é sobre isso que eu vou falar. Alguns veem nesse versículo uma simplicidade tão grande, e é verdade. Ele é um versículo simples, é um versículo muito especial, é um versículo que as pessoas sabem no de cor, é um versículo que as pessoas amam e falam de coração. Mas, infelizmente, por causa desse versículo, muitas pessoas já foram para o inferno, muitas pessoas já foram condenadas, porque esse versículo não fala apenas do amor de Deus, fala sim do amor de Deus, de uma forma tão tremenda que nós iremos mostrar, mas fala, por um outro lado, da rejeição deste amor, da rejeição dessa expressão do amor de Deus pelo Senhor, pelo nosso Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho. Então esse versículo, ele é o coração da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: porque Deus, interessante, não é? Deus, ele é. Algumas pessoas dizem: Deus existe? Não, Deus não existe, Deus, ele é. Você pode ver na Bíblia que Deus, ele não faz questão de explicar a sua existência. Até porque Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico seria Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamai, ve'et haaretz. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem, e a terra era sem forma e vazia, tudo bem? Mas se Deus se importasse em procurar explicar ou provar a existência dele, a Bíblia começaria mais ou menos assim. Gênesis capítulo 1, verso 1, começaria desse jeito: olha, gente, vocês aí, olha, eu sou Deus, eu quero falar com vocês, olha, preste-me atenção, eu existo, tal. Não, Deus não para isto. Todo mundo sabe que há um Criador, que Deus existe, que Deus é, que Ele é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que, porque Deus, isso é, Deus é real. Você querendo ou não, Ele é real. Se
você acredita nele, ele é real. Se você não acredita, ele é real. Se você diz que Deus que Deus existe, ele vai continuar existindo. Se você não acredita, ele não vai mudar nada. Uma pessoa negar a existência de Deus, viver uma vida de pecado, viver uma vida sem Deus, isso não vai mudar nada. Nós sabemos que o homem, mais cedo ou mais tarde, ele vai para o encontro de Deus, prestar conta dos seus atos. Então nós vamos ver que no dia do juízo, alguém vai dizer, mas Senhor, eu não acreditava no Senhor. Mas Deus vai dizer, agora você acredita, porque você está perante mim, você vai prestar conta dos seus atos. O último sumo pontífice da Igreja Católica Romana, antes de morrer, ele disse que estava deixando este mundo, ele disse, breve eu deixarei esta terra, estarei partindo, estarei perante Deus para prestar conta dos meus atos, das minhas atitudes. Então, todos os homens acreditam que há Deus. Agora, por causa da atitude do homem, por causa das maldades, por causa de todas as coisas ruins que acontecem, e o homem vai atribuir essas coisas a Deus, o homem vai preferir dizer, olha, Deus não existe. E a Bíblia diz lá, parece-me que no Salmo 14 diz o nércio no seu coração. A versão mais apropriada diz o seguinte, diz o tolo no seu coração, não há Deus. E porque ele nega a Deus, o resto do texto vai dizendo que é por causa da maldade, da iniquidade, por causa da postura dos homens. Mas Deus não tem nada com isso. Deus criou o homem perfeito, criou o homem e deu para ele tudo que ele precisava na terra para que ele vivesse, mas mesmo assim o homem não está contente. E ele assim se levanta contra o seu semelhante. Então a Bíblia diz que, porque Deus, e a Bíblia diz porque Deus, esse Deus que é o Criador, nós sabemos que ele nos criou, nós somos criatura, ele é o Criador. Então a Bíblia diz que ele amou o mundo. Interessante, não é? A palavra amar aqui, do grego, é a palavra ágape. Isso é, um amor sem interesse. Interessante. Tudo o que nós fazemos é com interesse, porque ao lado egoísta do homem, o amor do ser humano, ele é interesseiro. É para uma satisfação pessoal. Mas a palavra ágape aqui está mostrando que Deus amou. Ele poderia não nos amar. Deus, ele subsiste, porque a palavra Deus aqui, no Novo Testamento, é o autônomo, aquele que se criou, aquele que não existe por criação humana, não é fruto da criação humana. Então Deus, ele é autossuficiente, ele realmente não precisa de nós precisamos dele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Então esse amor com que Deus amou o mundo é um amor puro, é o amor mais alto, do mais alto nível. A Bíblia fala de 3 tipos de amor. Existe um outro tipo de amor, mas parece que o quarto não aparece na Bíblia, porque existe o amor eros, que é esse amor do amor sexual, esse que você vai achar aí nas bancas de revista, está cheio. Isso chama o amor que está no coração do homem, o amor carnal. Esse amor é o amor que está aí no coração do homem e que o diabo tem vomitado na humanidade hoje. E você vai ver aí todo tipo de erotismo, de pornografia, tudo isso está ligado nesse amor, do amor eros. Diz que tem uma outra palavra, que é ela que eu disse que não está na Bíblia, é o amor storgei. Diz que esse amor é o amor que o cão tem pelo seu dono, o cachorro tem pelo seu dono. Gosta dele porque é cômodo, lhe dá comida, lhe dá carinho. Então esse é um amor mais distinto. Então existe um amor chamado amor filéu. Nós sabemos que este amor é o amor de pai para com filho, filho para com pai, filhos para com os pais e assim por diante. Esse é o amor filéu, esse amor está na Bíblia. E nós sabemos que Eros era o deus dos sexos, o deus da Grécia dos sexos. E esse Eros é um principado que tem atuado na nossa geração. E o amor que está acima de todos é o amor de Deus, que é chamado esse amor ágape. Então a Bíblia diz, Deus amou o mundo. A palavra amor ao mundo aqui não é o pecado. Então há 3 tipos de palavras para mundo, ou 3 tipos de interpretações. A palavra mundo pode ser
a criação, a palavra mundo pode ser pecado, a palavra mundo também pode ser referindo-se ao homem, à filosofia que impera na humanidade hoje. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós vemos às vezes as pessoas empregando essa palavra mundo de forma errada. E quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, Ele amou com amor puro, com amor sublime, amor assim, que renuncia, o amor que dá sem querer nada em troca. E este amor Ele deu ao mundo, dizendo, olha, eu criei vocês caíram em desgraça, mas eu vou redimir vocês, e só pode ser feito com o amor ágape, o amor de Deus. Esse é o amor genuíno, o amor sem mistura, o amor mais sublime que existe. Infelizmente, esse é o amor que poucos conhecem, e que até mesmo muitos cristãos ainda não o provaram. Então Deus amou o mundo de tal maneira, e amou com o amor que nós falamos, com amor ágape. A Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de João 3,16, era tão profunda, que o autor, João, ele era o apóstolo do amor. Ele se aproximou muito de Jesus. Diz que quando ele era bem velhinho, eles botavam-no para pregar, ele já sem forças, já muito idoso, e eles diziam, pregue para nós, fale do amor de Deus para nós, fale de Jesus para nós, por favor. E João ficava lá de pé, já bem velhinho, os cabelos brancos, e ele dizia, filhinhos, amai-vos, filhinhos, amai-vos. Ele tinha tanto amor de Deus no seu coração, porque ele se aproximou muito de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, ele tinha 4 dos mais chegados a ele, que era Pedro, Tiago, João, e parece-me que o André também. E desses 4 ou desses 3, João era o mais chegado. Não era porque Jesus gostava mais dele, era porque ele se aproximava mais de Jesus. Nós sabemos que uma mãe, ela ama os filhos de igual forma, mas há filhos que se aproximam mais da mãe, cativa mais. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele aceitou aquele amor, ele correspondeu àquele amor de João. E João, quando se aproximava de Jesus, ele ficou inundado com esse amor divino, e as pessoas queriam ouvir esse chamado apóstolo do amor pregar. Então, a Bíblia diz que amou de tal maneira. Então, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, porque João não é livro, Lucas não é livro, Mateus não é livro, são evangelhos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos. E João, quando ele escreveu, ele estava escrevendo João 3,16. E ele diz assim, porque Deus amou o mundo, e ele diz assim, qual é o comparativo de amor para com Deus em relação ao mundo? Ele disse assim, mas não existe, talvez não existiu naqueles dias, e não exista também no nosso vocabulário uma palavra que possa ser encaixada aqui em João 3,16. Então ele diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, isso é, de uma forma tão grande, inexplicável, de uma forma inefável, de uma forma tão sublime, de uma forma tão excelente. Ele diz, mas nenhuma dessas palavras encaixam aqui, porque é muito mais. É igual o livro do Apocalipse. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, as portas são de pérolas, mas eu acredito que Deus usou o material que existe na terra, o melhor que existe, para dizer para nós do que vai ser feito o céu, porque se ele fosse descrever da forma que é, a beleza, a coisa que Deus fez, esse céu, a nova Jerusalém, nós jamais iríamos entender, só por revelação. Então, nós sabemos aqui que o João disse assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não achou uma palavra, e até hoje não existe uma palavra que venha preencher aqui esse nível, esse grau aqui, essa sublimidade, que venha descrever o amor de Deus. Então ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Até hoje não se achou, mesmo por inspiração divina, palavras que viesse uma palavra que encaixasse aqui. A Bíblia diz que Paulo, uma certa vez,
eu creio que 2 Coríntios capítulo 12, ele foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Isso é, palavras que não se explicam em termos humanos. Então aqui há uma palavra aqui semelhante, não é? Então nós vamos ver aí que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, ou deu o seu filho unigênito. Quando a Bíblia fala sobre filho, há cerca de duas, três ou quatro palavras para filhos no Novo Testamento. Eu não tenho tempo de mostrar essas palavras, mas estude sobre isso, é muito interessante. E essas palavras mostram, de uma certa feita, o nível de maturidade do cristão. Então, fala do pequeno, que é bebê, recém-nascido, que toma leite, é um tipo de cristão. Fala daqueles que são menorzinhos, daqueles juniores já caminhando para a adolescência. Fala do jovem, jovens sois fortes, e fala do filho, do adulto. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado, ouviu-se uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, quando Deus estava fazendo aquilo, falando desta forma, um pai, quando ia passar a herança para o filho, ele o chamava diante de uma festa, diante de uma multidão, e o honrava publicamente, dizendo: este é o meu filho amado, ele alegra o meu coração, ele me dá prazer, ele me dá alegria. Então Jesus, ele é filho de Deus. Agora, essa palavra filho de Deus aí, que é aplicada para Jesus, oios, no grego, porque tem outras palavras para filho no Novo Testamento, essa palavra, ela é muito mais profunda do que simplesmente a palavra oios. Porque quando se diz sobre Jesus como filho de Deus, se fala que eu e você somos filhos de Deus, está dizendo em termos diferentes. A Bíblia mostra em termos diferentes, porque nós somos filhos gerados pela palavra. Deus nos enxertou em Cristo Jesus. Mas quando diz Jesus, Jesus ele não foi criado, ele foi gerado. E a Bíblia diz que a palavra separada para explicar a filho para Jesus em relação a Deus, fala de que Jesus foi gerado das entranhas de Deus. E somente um. O anjo mais alto que existe no céu, pode ser Miguel, Gabriel, todos eles que existem, a mais alta hierarquia do céu, dos guardiões, dos anjos, dos arcanjos, jamais eles foram gerados por Deus. Todos eles foram criados por Deus. Nós fomos criados por Deus. Jesus foi o único que foi gerado. E a Bíblia diz que quando ele veio de Deus. Em capítulo 16, 17 de João, diz o seguinte: saí do Pai e vi o mundo. Quando ele diz sair do Pai, ele saiu das entranhas de Deus. Ele veio de Deus, assim da parte de Deus, mas do íntimo de Deus. É diferente de quando diz que João Batista era um mensageiro que veio da parte de Deus. Então, isso é muito importante. Então, quando fala que Deus deu o seu Filho unigênito, diz que duas coisas nós devemos prestar atenção aqui. A primeira é que Jesus é gerado, não foi criado. É o único e não há outro. Jesus é o único Filho. Ah, mas será que Deus tem mais outros filhos iguais a Jesus? Não, jamais. A expressão para Jesus, filho, é única. Só se dirige essa expressão, filho de Deus, a Jesus. Isso é, no sentido de Deus, tem outras expressões, como nós falamos, os anjos às vezes são chamados filhos de Deus, referindo-se à criatura. Nós, o povo de Israel, não é verdade? Os profetas, todos eles são vistos na Bíblia como filhos de Deus, da mesma forma que a igreja, mas não no sentido de gerados. E Deus não tem dois filhos. Deus só tem um filho. Ele se chama Jesus Cristo. O nome dele que foi dado pelo anjo no capítulo 1 de Mateus, versículo 21, porque a virgem dará à luz um filho, o seu nome será chamado Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus entre nós. Mas o nome original de Jesus, ele foi dado pelo anjo em hebraico, quer dizer Yeshua HaMashiach. Então, só um filho que Deus tem. Por isso que a Bíblia diz aqui que deu seu filho unigênito.
unigênito. Se fosse mais, teria sido primogênito, não é verdade? Mas ele é o unigênito, único. Só um. Deus não tem outro filho. E esse filho, da mesma forma que Abraão teve o Isaac com a Sara, uma certa vez Deus pediu e disse para Abraão, Deus orientou, comandou Abraão que desse, ele falou com Abraão, olha, você vai entregar o meu filho, o seu filho, e você vai levá-lo a Moriá, monte, e você vai oferecê-lo a mim em sacrifício. Coisa dura para Abraão, porque ele só tinha um filho. Depois ele teve outros, mas com a Sara ele só teve este filho, o chamado Isaac, em hebraico Yitzhak, quer dizer riso, sentido de alegria. Então, nós sabemos que Deus, ele pegou o seu único filho, a Bíblia diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, filho nascido das entranhas e filho único. Nós sabemos aí que existem muitos líderes no mundo aclamando serem filhos de Deus. Alguns podem ser até mensageiros de Deus, de uma certa forma, pregadores de uma certa forma, de mensagens que se referem à natureza ou de alguma filosofia de vida. Pode ajudar o homem de uma certa forma, mas não vai levar o homem para o céu. Há muita coisa que é ensinada hoje, inclusive por muitos pregadores, que ajuda o homem a arrumar a vida nessa terra, mas não mostram o caminho para a eternidade. Então esse é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha que coisa especial. E a segunda parte, a outra parte diz, para que todo aquele que nele crê, é verdade? Todo aquele que nele crê. Essa expressão crê aqui é a mesma expressão que diz o seguinte, para que todo aquele que nele crê, dentro. Há muitas pessoas que creem em Jesus, elas se dizem amigas do Evangelho, mas elas não são salvas, porque a crença é apenas de boca, é uma crença apenas de mente, é uma crença apenas de alma, de emoção. Diante de Deus isso não tem sentido. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 10, 8, 10 diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a salvação primeiro vem confessar com a boca e lá no coração acreditar que Jesus Cristo foi levantado dos mortos pelo Espírito Santo. E é o que está em Romanos capítulo 8, verso 11. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em nós, esse mesmo Espírito habita em nós. É muito forte isso. Isso é muito especial. Isso é. O que a Bíblia está querendo dizer aí é o seguinte, é que muitos acreditam, mas acreditam apenas de boca. E essa confissão mera de boca, ela não faz sentido. Nós vemos muitas pessoas atendendo um apelo e às vezes não funciona. Primeiro, que a palavra que foi pregada não foi uma palavra genuína, foi uma palavra de homem. Quem sabe foi o que nós falamos, uma palavra filosófica, ou uma palavra que foi psicologia, ou autoajuda, ou algo que atinge apenas aquilo que é do interesse humano. O Espírito de Deus não pode usar isto. A palavra tem que ser pregada como palavra genuína. Paulo diz assim em Romanos capítulo 1, verso 16, creio que 17 também. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando o homem acredita, e essa crença é verdadeira, de coração, então o homem recebe a salvação. E quando o homem recebe a salvação, o seu nome, ele é escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque quando nós nascemos neste mundo, quando nós chegamos nesse mundo, os nossos pais, eles pegam-nos, levam-nos num cartório e lá nós somos registrados. E o nosso nome passa a ser registrado no livro, porque nós somos cidadãos daquela terra. Nós existimos, depois vem outros documentos, identidade,
carteira de trabalho, e depois veio o maior de todos os documentos, que a identidade é o documento maior dentro da sua nação. Mas lá fora, o maior documento que existe, o maior de todos, é o passaporte. Então você tem que ter 2 documentos, né, no nível espiritual. Primeiro, você tem que ser cidadão dos céus. E segundo, você tem que ter o passaporte, isso é, seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque você é cidadão aqui e você é cidadão lá, se o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quando lá de coração você crê, então a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê, crê dentro, crê lá dentro. A Bíblia diz que essa crença leva o nosso nome para o livro da vida do Cordeiro. Muito especial isso, não é verdade? Porque Deus, então Deus, Ele é o Criador, Ele nos criou com um propósito. Então esse Deus, que é o Criador, que mostra lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nos criando, fazendo com que a sua criação, aquilo que Deus elaborou na sua mente, no seu coração, viesse a tornar-se realidade. Então eu e você somos fruto desse desejo de Deus. E Deus também, Ele ama aquilo que Ele criou. Nós vamos ver que toda a destruição que existe é fruto do erro humano, não de Deus. Tudo que está acontecendo hoje é o homem que está destruindo a terra. E a terra está dando troco, não é verdade? A terra está mostrando, olha, vocês estão se destruindo e destruindo a terra também. Por isso que os cientistas, os pesquisadores, homens e mulheres, estão dedicando as suas vidas só para salvar o planeta Terra. Dizer, olha, não poluam os rios, não jogue lixo nos bueiros, não tapa os bueiros, não jogue lixo nas praias, nos rios, não cortem as árvores, não poluam as águas. Cuide da terra, porque senão, quando vocês fazendo isso, a terra vai ser destruída. E a humanidade vai ser destruída. Nós sabemos disto, não preciso explicar sobre isso. Terremotos seguidos de tsunamis. O que está acontecendo na Terra hoje está horrorizando a humanidade, mas isso vai continuar a acontecer. É o que está lá em Mateus capítulo 24, depois você dê uma olhada, por favor. Então, nós sabemos que nós temos que crer, e crer de coração. Então, quando alguém prega a palavra genuína, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, e prega com poder, e o Espírito de Deus fica satisfeito, porque ele sabe que pode usar aquela palavra como espada, então ele opera a transformação, aquilo que nós entendemos, e a Bíblia chama de nascer de novo. Deus opera ao nascer de novo, o novo nascimento na alma, no coração, e ele transforma o homem lá dentro primeiro, e então vem as transformações externas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, a Bíblia diz aqui, não pereça. Olha que coisa interessante quando ele diz não pereça. Essa expressão aqui, não pereça, eu estava olhando, quer dizer assim, para que você não sofra ruína eterna. Não perecer aqui não é um dia morrer, porque os que pecam morrem, os que não pecam morrem. O único que não morreu aqui na terra foi Jesus. Ele morreu, mas ele foi ressuscitado. E parece-me que 2 homens, que foi Enoque e Elias, que foram arrebatados da terra. Mas todos os demais morreram. Pessoas boas morrem, pessoas ruins morrem, pessoas bonitas morrem, pessoas que não são bonitas morrem também, pessoas inteligentes, famosas morrem, e aquelas que não são, elas vão morrer e morrem da mesma forma. Mas nós sabemos que perecer aqui, não é apenas morrer, não é um dia fechar os olhos e apodrecer, voltar para o pó, porque a Bíblia diz que o homem é do pó e ele vai voltar para o pó. Não é isso. Essa não pereça aqui quer dizer, olha, você não sofra ruína eterna. Marcos capítulo 15, eu creio 15, 16, fala de 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. Então, um morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
e o outro morreu e ele foi sepultado. E a Bíblia diz que longe, quando ele estava lá, depois que ele morreu, ele abriu os olhos e ele viu Lázaro, aquele homem que não teve nada na terra, mas foi fiel a Deus. Ele pediu para que fosse molhado o dedo, na ponta do dedo, e refrescasse a sua língua, porque ele estava atormentado. A palavra quer dizer, Senhor, eu estou atormentado. Ele foi para um lugar que ele escolheu. A Bíblia fala do inferno. Muitos não pregam mais sobre o inferno. Grande parte dos homens e mulheres que estão pregando hoje estão falando sobre prosperidade. Isso é muito bom, mas a Bíblia tem uma resposta para isso. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Está escrito, Lucas fala sobre isso. E há muitas pessoas morrendo fartas de dinheiro, de riquezas, de bens. Claro que há muitas pessoas que não têm nada disso, que morrem e são condenadas porque, mesmo não tendo nada, são pessoas arrogantes, pessoas que têm o seu coração altivo. São pessoas mesquinhas, que não querem fazer uma aliança com Jesus. Então a Bíblia diz que existe o céu, mas existe o inferno. Então, a Bíblia diz que esse homem ele foi para o lugar de tormento. E lá ele pediu, olha, refresque a minha língua com um pouco de água, porque eu estou atormentado. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, de que o inferno, que quando morre, uma pessoa morre sem Cristo hoje, ela morre e vai para o inferno. Mas o inferno não é o estágio final da vida de uma pessoa. Quando uma pessoa morre, ela vai para o inferno, ela nunca mais vai sair deste lugar. Eu ouvi falar de uma mulher, ela escreveu um livro sobre divina revelação do inferno, chamada Mary Catherine Baxter. Então, estava olhando no YouTube o depoimento dela, algo muito forte, e ela dizendo que um dia ela foi levada ao inferno, e ela teve uma revelação muito forte do inferno, e ela viu ali no inferno pessoas que brincaram com Deus, pessoas que não quiseram Jesus, que preferiram uma vida de pecado. Então, essas pessoas pereceram. Então, ela dá um testemunho muito forte, ela é convidada no mundo todo para falar sobre isto, e ela escreveu este livro chamado A Divina Revelação do Inferno. É algo muito forte, você fica chocado. Recentemente alguém me deu uma cópia desse livro, um exemplar em inglês. Então, eu estava lendo algumas partes, é algo chocante, você vê que aquelas pessoas que foram para o inferno, elas estão ali e nunca mais vão sair. Esse homem que Jesus fala, que certamente ele era da sua época ou do seu tempo, que Jesus sabia a história, ele contou isso. Não é uma parábola, é fato real, porque não fala aqui a parábola de rico e Lázaro, não tem palavra parábola aqui, é um fato que Jesus está contando. Jesus contou isso há 2000 anos atrás, e esse homem continua lá, sofrendo, gemendo. Isso é, ele sofreu ruína eterna. Nós sabemos que hoje o homem está brincando com o pecado, o homem está brincando com Deus. Muita gente coloca a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, aos finais de semana, mas durante a semana ninguém reconhece que ele é um cristão, porque é uma pessoa má, é uma pessoa ruim, uma pessoa que espragueja, uma pessoa que briga, que fala do seu irmão, que blasfema e que zomba e escarnece. Então, essa mulher, nesse livro chamado A Divina Revelação do Inferno, ela fala sobre muitas pessoas que ela viu no inferno e nunca mais vão sair dali, porque o inferno, ele será jogado dentro do lago de fogo. Você pode dar uma olhada em Apocalipse capítulo 20, lá está o inferno sendo jogado no lago de fogo e enxofre. E o lago de fogo e enxofre é o estágio final para aqueles que realmente negaram a Jesus, aqueles que negaram ao Senhor, daqueles que viveram uma vida fora da vontade de Deus. Nós sabemos que lá em Mateus capítulo 7 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele
que fez ou que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. E no capítulo 7 ainda, versículo, eu creio que 20, 21 por aí, diz o seguinte, muitos dirão naquele dia, Senhor, do teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas, fizemos maravilhas, nós profetizamos, Senhor. Jesus vai dizer para elas, olha, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade aí quer dizer, vós que quebrais os meus mandamentos. Esse versículo aí não é para feiticeiros, bruxos, não. Esses versículos aí, cada um que está envolvido com a bruxaria e feitiçaria, terá o seu galardão também, a sua recompensa, a sua condenação. Mas esse versículo aí está falando para homens e mulheres que pregam a palavra de Deus e vivem numa vida de pecado. Pregam a palavra de Deus e vivem uma vida totalmente contrária àquilo que eles estão pregando. Então a Bíblia está dizendo aqui, não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça. E ele diz aqui, mas tenha a vida eterna. Interessante, a vida eterna nós vemos ali que nos últimos capítulos, ou no último capítulo, nos últimos capítulos do livro do Apocalipse, Apocalipse 21 e 22, ele fala da morada eterna. Ele fala do povo de Deus. Ele fala, quem morre hoje com Cristo vai para um lugar chamado paraíso. Jesus, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que se converteu, ele falou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus se dirigiu a ele e disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Não é amanhã, é hoje. Você vai estar comigo no meu paraíso. Aquele homem morreu, Jesus morreu também, e Jesus o conduziu às moradas eternas. Então, o que nós sabemos é que quem morre hoje, ele vai para estar com Jesus no paraíso. O paraíso é uma antessala para a Nova Jerusalém. As pessoas que morrem hoje, elas não vão para a Nova Jerusalém. Se você quer mais informações sobre isso, no nosso site ibm12.com.br, nós temos lá, você vai lá na parte de áudio, nós temos 22 estudos, capítulo por capítulo do livro do Apocalipse. E nós mostramos lá um estudo para onde vão os mortos. Aqueles que morrem hoje, é algo que dói muito, mas a pessoa que morre hoje sem Jesus, ela morre. Tem muitas pessoas, elas morrem e vão para o inferno. Tem pessoas que sabem que vão para o inferno, elas morrem gritando, elas morrem apavoradas, porque elas realmente rejeitaram a Jesus Cristo. E elas nunca vão sair dali. E as pessoas que realmente seguem a Jesus, que amam a Jesus, que temem a Jesus, quando elas morrem hoje, elas morrem e elas vão para o lugar chamado o paraíso. Assim como o inferno é uma antessala para o lago de fogo e enxofre, porque o inferno vai ser como um afluente do lago de fogo e enxofre, da mesma forma, a antessala para a Nova Jerusalém é o paraíso. Então, nós vamos ver que depois do arrebatamento, Jesus levará a sua noiva, a sua futura igreja, para a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, você pode vê-la, a sua descrição em Apocalipse capítulo 21 e no Apocalipse capítulo 22. É algo muito forte, é algo muito poderoso, é algo de Deus. Então, meu irmão, esse versículo que é João capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso é, Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você vá como aquele rico para o inferno e depois caia no lago de fogo. E em qualquer um desses lugares, você jamais sairá de lá. Quem está no inferno vai para o lago de fogo. E quem está no seio, quem está no paraíso hoje, vai para a Nova Jerusalém. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas que morriam, eles iam para um lugar semelhante, chamado seio de Abraão. Mas Jesus pegou aquelas pessoas e levou para o paraíso. E do paraíso,
nós iremos para a Nova Jerusalém. Mais uma vez, você vai ali até a parte de áudio no nosso site, você vai lá a parte de áudio e você vai ver lá 22 capítulos, capítulo por capítulo do livro do Apocalipse, e você não vai ter mais dúvidas sobre essas coisas. Nós fizemos um estudo minucioso, capítulo por capítulo. Cada capítulo nós fizemos de 2 horas no programa e nós fizemos um resumo e ali é muito estudo. Você vai assim tirar todas as suas dúvidas. São 22 estudos que você vai se alegrar muito e você vai ver a grandeza de Deus, a glória de Deus na sua vida. Agora, você poderá dizer, mas pastor, eu não pedi para nascer e eu não pedi para nascer pecador. Olha, um certo filho falou com a mãe, eu não pedi para nascer. A mãe diz, eu não sabia que era você que ia nascer. Para uma mãe, essa resposta foi perfeita. É verdade? Foi checkmate em cima do filho rebelde. Certamente ele não estava falando do coração, porque ele estava sendo disciplinado. É verdade? Mas quando alguém diz para Deus assim, eu não pedi para nascer, certamente o Senhor, ele tem respostas para serem dadas. Esse capítulo aqui, anterior, João capítulo 3, verso 15, está falando de quando o Moisés, ele estava no deserto e o povo começou a murmurar. E Deus permitiu que serpentes do deserto, víboras, viessem e atacassem o povo. E muitas pessoas morreram, porque elas eram afetadas pelo veneno daquelas serpentes. Então Deus falou com Moisés, você vai fazer uma serpente de bronze, e você vai colocar no centro do arraial, e todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze vai ser curado. Agora lembre-se de uma coisa, não tinha nada, Deus poderia ter curado de outra forma. Porque se você olha ali no texto grego, e você vai estudando de forma assim, de forma bem acurada, de forma bem profunda, não tinha nada naquela serpente que pudesse curar. Nós sabemos que hoje que no anel do médico, não é? Tem 2 cobras, 2 serpentes, não é? Alguém diz que se morre cobra e se vive cobra também. Então são 2 cobras. Mas ali era uma cobra só, era chamada serpente de bronze. E qualquer pessoa que fosse picada pela serpente, em qualquer lugar que estivesse do arraial, olhava em direção para aquele poste e era curado imediatamente. Agora, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu quero explicar 2 coisas. Primeiro, não era a serpente, não era o poste, não era nada daquilo que curava o homem. Era o poder que Deus colocou naquele lugar. Você pode examinar o texto e que você vai ver isto aí. Eu só entendi isto quando eu li que não havia nada de sobrenatural naquela serpente. Era o poder de Deus, era um ato de fé. O que curava o homem era apenas o ato da obediência a Deus. Deus dizia, olha, faça dessa forma e você vai ser curado. Como ele diz, olha, Jesus cuspiu e colocou lodo no olho do homem, diz, vá lá, lava no tanque de Siloé e você vai ficar curado. João capítulo 5, acredito. E aquele homem fez, e ele ficou curado. E por que barro? É porque nós íamos do barro mesmo. Tinha que ser barro, não podia ser pedra. Nós somos pó da terra. Deus estava colocando no olho daquele homem aquilo que ele era, porque nós fomos criados do pó da terra. Então, toda pessoa que olhava e obedecia era curada. Da mesma forma, hoje, você foi mordido pela serpente. Satanás deu um golpe muito grande na humanidade. Eu e você já nascemos contaminados pela serpente. Nós já nascemos com veneno no nosso sangue, contaminados no nosso espírito e na nossa alma. Aí, nós vamos dizer, mas eu não tenho culpa. Você não tem culpa de ser atingido pela serpente. Porque quem pecou foram os nossos pais lá no Éden. Mas a consequência do pecado nos atingiu. Agora, o que vai pesar para você não é chegar diante de Deus um dia e dizer, eu não pedi para ser picado, eu não pedi para ter veneno no meu sangue. Tudo bem, Deus vai dizer o seguinte, eu vou te condenar então por não ter tido ou por não ter aceitado o medicamento. Então você será condenado porque você não será condenado
porque você foi mordido, picado pela serpente. Mas você vai ser condenado, porque você sabia que apesar de você não ter tido culpa, você não estava lá quando Adão pecou, você pode apresentar esse argumento diante de Deus, mas uma coisa é certa, você será condenado, porque Jesus, ele veio e ele disse, olha para a cruz, olhe para Jesus, o único, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então o homem será condenado no dia do julgamento exatamente por isso, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está aí João 3,16, um pouco mais à frente. Então, o remédio está aí. Jesus, ele é a cura para os nossos males. Essa expressão, esse texto, está, acredito que em Números, livro de Números, no Pentateuco, livro de Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4. Você pode ler essa história. Números 21. Você vai ficar impressionado como Deus, de uma forma simples, ele coloca aquela serpente de bronze. Você sabe que na época de, eu sei se parece que o rei Asa, o rei Jeosafá, acho que um dos dois, eu creio que foi Jeosafá. Ele pegou aquele povo, aquilo que Deus fez ali para trazer uma saída, o povo estava adorando a serpente. E o rei Asa, bom como ele era, ou Josafá, temente a Deus, ele foi lá e despedaçou aquela serpente e destruiu aquilo que Deus criou e diz, olha, isso aqui não é para ser feito idolatria. Nada deve ser adorado. Eu amo a minha Bíblia, mas eu não idolatro a minha Bíblia. Eu não posso ser um bibliolatro, não é verdade? Assim como existe bibliolatria, mariolatria, todo tipo de pecado de idolatria, quando nós estamos amando coisas, nós só podemos adorar a Deus. Então tem muitos aí que são mariólatras, que estão adorando pessoas, outros estão colocando a sua fé em outras coisas. Existe a chamada bibliolatria, quando o homem começa a adorar a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser adorada. A Bíblia foi feita para que eu e você a amasse, para que eu e você a adorasse, ou para que eu e você a devorasse. A Bíblia não deve ser adorada, a Bíblia deve ser adorada. Nós devemos, assim, amar a Bíblia de todo o coração, porque é a palavra de Deus impressa que o Senhor nos deu para o nosso coração. Então, meu irmão, não fique aí murmurando, dizendo que não tem culpa, porque você é assim, porque você nasceu assim, não é verdade? Mas olhe para Jesus, e um dia você estará diante do Pai, e você verá a realidade desta palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, isso é, não sofra ruína eterna, mas tenha a vida eterna. Lembre-se, aqueles que morreram e foram para a presença de Deus, para o paraíso, eles estão lá, irão para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não há ninguém habitando. Quando formos, iremos todos juntos para a Nova Jerusalém. E aqueles que morreram sem Cristo e que morrem sem Cristo hoje, morrem e vão para o inferno. E do inferno eles só sairão para um outro lugar pior, que é o lugar chamado o Lago de Fogo. Leia o livro do Apocalipse e você vai entender que Deus não está brincando. Esse versículo que parece ser tão simples, parece ser um versículo que demonstra uma grandeza tão grande do amor de Deus, é verdade, mas mostra também que Deus, Ele vai trazer o homem à justiça. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Abra o seu coração para Jesus, não fique olhando a sua situação, mas olhe para Deus, entenda que Deus, Ele tem uma saída. Ele quer te abençoar. Ele quer tocar a sua vida. Eu gostaria de orar por você. Talvez seu coração está amargurado.
Talvez você está enfrentando situações adversas e que você não entende, porque tantas coisas ruins estão acontecendo na sua vida. Mas eu te digo uma coisa: confie no Senhor. Pode confiar nele. Confie nele. O Senhor não vai te desapontar. Coloque a sua confiança nele e ele vai te abençoar. Ele vai te levantar. Ele vai te fortalecer. Então lembre-se que esse versículo tem levado muita gente para o céu. Mas infelizmente tem levado muita gente para o inferno também. Por causa desse versículo. Por causa da rejeição desse versículo. Muitas pessoas hoje gostariam de voltar de onde elas estão. Mas infelizmente elas nunca vão sair de lá. Não vá por esse caminho. Abra seu coração para Deus. E Deus vai te abençoar grandemente. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. João Batista, quando introduzia Jesus no cenário do mundo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É verdade, Senhor. Nós te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos pela vitória da cruz. Nós te agradecemos porque um dia Jesus Cristo veio e Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelo nosso pecado. O pecado, Senhor, o pecado que nos leva para o inferno. O pecado que nós herdamos de nossos pais lá do Éden. Esse pecado que foi transmitido para a raça humana. E esse pecado que nos leva a cometer outros pecados. Que faz de nós pecadores. E como pecadores nós somos merecedores da condenação, da punição, do julgamento, da condenação eterna. Mas o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, porque está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós cremos na vida eterna, e nós agradecemos ao Senhor, a Ti, Pai Celestial, por essa vida. Pai, nós cremos também que na cruz do Calvário, além dos nossos pecados, o Senhor levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Agora, Senhor, eu oro por aqueles que estão distantes, aqueles que estão próximos, aqueles que precisam de um grande milagre, Senhor. Estenda a Tua mão, eu creio. Por isso eu oro agora, há pessoas distantes agora, precisando de uma palavra de vida, Senhor, ouvindo, Pai, não estão entendendo nada, Senhor, mas estão aceitando e acreditando, ó Pai, que esta é a Tua palavra, que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, abençoa agora, faça milagre agora, milagre da cura, milagre da libertação, da salvação. Pai, batiza com o Espírito Santo e com fogo e traga a prosperidade. Eu oro pelos desempregados, eu oro por aqueles que estão batendo numa porta, eu oro por aqueles que estão, ó Pai, com suas dívidas, seus desafios financeiros e não sabem como fazer. Eu oro pelo empresário, ó Pai, que está se quebrando, está perdendo tudo, Senhor. Aquele que está no vício, na prostituição, no pecado, tenha misericórdia. Nós oramos agora, ó Pai, pedimos, Senhor, a Tua mão, por aqueles que estão, Senhor, na miséria, na ruínas, no caos, aqueles que estão numa mesa, ó Pai, no pileque, nos pileques, nos deboches, aqueles que estão no caminho das drogas, aqueles, Pai, que estão no caminho do mal. Tenha misericórdia nesta hora, tenha misericórdia, Jesus. Ó Senhor, estenda a Tua mão neste momento. Nós clamamos a Ti, pedimos a vitória, pedimos a Tua bênção. Estenda a Tua mão, Senhor. Opera neste momento. Derrama do Teu poder. Olha agora, Senhor, para aquele que sofre, para aquele que está sendo humilhado, para aquele que está sendo, ó Pai, aquele que está no cativo, aquele que está, Senhor, debaixo de correntes das trevas. Seja liberto, seja abençoado nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo aqueles, Pai, que creem, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de um milagre no seu físico, que precisam de uma cura milagrosa, Pai, que sejam curados, libertos,
abençoados nesta hora. Em nome de Jesus, ser curado, ser liberto. Receba esta palavra, olhe para Jesus, assim como aqueles que olhavam para aquela serpente de bronze, por obediência a Deus, não entendendo nada, eram curados. Olhe agora para Jesus, olhe agora para o Senhor, levante os olhos para a cruz e diga: Pai, eu creio na cruz do Calvário, eu creio no Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, e eu creio, Pai, que pelas tuas pisaduras, eu já fui sarado, já fui liberto, salvo, liberto das minhas ruínas financeiras, sou batizado com o Espírito Santo e tenho a minha libertação. Muito obrigado, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Esta foi a mensagem do programa Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária. Eu sou o pastor João Batista da Silva. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Visite o nosso site, que Deus te abençoe, e com a ajuda de Deus estaremos de volta no próximo programa. Fique na paz. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou